como o Alessandro já fez, essa parte que nos dá piso, sustentação, fiz uma escolha assim de trabalhar com a categoria racismo, o conceito racismo, e também pensar essa categoria, esse conceito dentro da infância. A gente está nessa hierarquização, muitas vezes a gente esquece que a gente é adulto e que estamos numa lógica adulto-centrada. O Alessandro estava falando muito do eurocentrismo, da heteronormatividade, mas cadê as crianças? Né? O Sartre chegou no Brasil e ele perguntou, cadê os negros? Quando ele estava na principal universidade do país. E não é incomum a gente falar das crianças, distante das crianças, pensar as crianças sem o diálogo com as crianças. Do mesmo jeito que a gente diz, então, o Alessandro estava chamando a atenção para a linguagem, né? Como quando eu, que sou heterossexual e casado, no auge do meu machismo, chego e pergunto para a minha companheira, você quer que eu te ajudo com o lixo, com a louça, com não sei o que lá? Essa ideia de ajudar pressupõe, então, que aquilo é dela. Vira e mexe, a gente diz para as crianças, mas você não vai crescer nunca? Essa antecipação se torne adulto. Você não pode ficar madura? Não pode, ela é criança. A gente esquece que desse lugar não consegue validar esse tempo que a gente fica exigindo algo que não é característico dele. Então, como que a gente vai entender que racismo é pauta para as crianças? Como o Alessandro trouxe, da ideia do mito da democracia racial, na infância isso está muito presente. Até porque, ligado à criança, a gente tem uma série de ideias muito romantizadas. A criança é pura, a criança não tem maldade, a criança ela não aprendeu ainda determinadas coisas. Mas, sim, a criança, muito rapidamente, ela capta, dialoga e se relaciona com os privilégios. Um menino pequeno, branco, de cabelo louro e olhos verdes, desde da barriga ele já está sendo privilegiado. A expectativa daquele pai, daquela mãe, dos tios, do grupo social é outra em torno dele. Então, o que é dito para a mãe dele, que se relaciona com ele de N maneiras, inclusive energética, são outras coisas. Quando alguém diz para a mãe, eu tenho certeza que ele vai ter a cara daquele artista lindo, ele vai ser uma criança hollywoodiana. E, enfim, isso pode ser vantagem para alguns, para outros não, mas outros, a criança negra, a mãe negra, ela pode não escutar isso, ela pode escutar, e ela escuta no noticiário da TV, e ela vê imagens de crianças negras relacionadas a outro contexto, e ela fala, será que o meu filho, ela pode pensar, né? Será que o meu filho vai passar por isso aí? Então, ela tem que fazer um exercício muito grande, e as mulheres negras fazem isso, as famílias negras fazem isso, os homens negros fazem isso também, de identificar positivamente, de ser suficientemente boa, de estabelecer uma relação positiva ainda no ventre com essa criança. E isso é possível, não é à toa que a gente está aqui, né? Enfim, acho que a partir de um vídeo, a ideia de mente e coração que ele trouxe, eu vou tentar, para não ficar aqui uma coisa muito cabeçuda da fala, atingir essa ideia do coração por vídeos. Então, esse vídeo ele vai propor para a gente uma capacidade visual, talvez muitos de vocês já tenham visto esse vídeo, como que o racismo está presente já para crianças pequenas e como a gente faz isso sem perceber. O Frantz Fanon, que é um psiquiatra, psicanalista da Martinica, negro, e muito pouco lido,
nos cursos de psicologia em geral e de psiquiatria, então nem se diga, no universo psi, ele, com a linguagem da época, ele dizia uma criança negra normal, e aí o termo normalidade nessa época não é entendido como é entendido hoje, na primeira interação com o mundo dito normal, se tornará anormal. É uma das citações do Frantz Fanon num livro chamado Pele Negras e Máscaras Brancas. E essa ideia do Fanon acho que está muito presente nesse vídeo, porque ele já começa a falar de um sofrimento psíquico que pode haver no que a gente nutre o imaginário social das crianças e de todos nós. E a gente vai pensar o que é imaginário social daqui a pouco. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Tá voltando, né? Já foi. Acho que é isso. È offeso. Ah, não. Tu. Perché mi hai chiamato nera? Perché ti offendi? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello sto mi sta guardando storto. Então, o Alessandro já trouxe a ideia que o preconceito racial, o racismo, a gente aprende, né? Tem aquela máxima que ninguém nasce racista, né? Mas como a gente aprende cedo? Estudos brasileiros, psicológicos, têm mostrado que aos 7 anos de idade, o racismo está materializado psicicamente em nós, em muitos de nós. Aos 7 anos de idade. Como se a gente já tivesse entendido toda a dinâmica, não complexa, como ela explicou, mas de modo sensível. Tati, aos 7 anos, ele já começou a entender que ele, negro, nascido numa família negra, muito obrigado, que o irmão que tem a pele mais clara pode ter determinadas vantagens. Que ele não sabe bem porquê, mas que ele ocupa o fundo da sala. Ou que na festa junina da escola, dificilmente ela é a noiva.
que no dia da bandeira não é ela quem costuma hastear, ou ele que costuma hastear. Que não tem programas de televisão, e assim vai, poderia dar aqui uma série de exemplos que vocês todas sabem tanto quanto eu. Então, esse campo de identidade positiva, esse teste mostra de maneira muito prática e difícil, né, dolorido de assistir. Né? O primeiro slide dizia de alguns possíveis efeitos, né, do racismo. Então, evasão escolar. Mas por que será que teria evasão escolar? Porque a escola muitas vezes está nessa lógica. A escola muitas vezes ela é um agente reprodutor e que mantém essa lógica. Mas não só a escola. Viu? Então, quando o Alessandro estava dizendo que o racismo é estrutural, a gente vai ter que pensar, então, que essa estrutura ela se institucionaliza. Ela está presente nas instituições. Mas quem age nas instituições somos nós, indivíduos. Então, ela forma um sistema que é estrutural. A sua dinâmica ela está nas instituições, mas as instituições são feitas por quem? Por nós. Então, tem 3 dinâmicas, tem 3 dimensões a serem amplamente trabalhadas. É claro que essa dimensão estrutural, aí o trabalho vem meio que de trás para frente. Eu, como psicólogo clínico, e a minha atuação ela acaba sendo relativamente pequena nessa estrutura, porque muitas vezes ela é muito individualizada e individualizante, mas é numa expectativa que ela consiga agir, pelo menos nessa instituição, ou nas instituições, trabalhando esse indivíduo. Então, por isso que a gente chega nesse slide, por isso que eu, na sequência, eu propus esse slide, que a prevenção é o melhor remédio. Mas que papo estranho, prevenção para o racismo, é uma coisa que não combina, uma linguagem biomédica. Que coisa mais... Como que eu faria uma prevenção? Né? Mas, se a gente pensar de modo muito orgânico aqui, e quase positivista, mas a vida ela tem fases. A gente está aqui na nossa norma adultocêntrica, na linguagem, no modo. Tudo isso aqui faz parte do universo adulto. Alguém que fala, homens, normalmente, microfone, filmagem, linguagem verbal. Se tivessem crianças aqui, elas estariam entediadas. Entediadas. Eu teria que propor outro exercício. Talvez a dinâmica lá do passo para frente, passo para trás, elas poderiam gostar um pouco, mas olhe lá, com aquela linguagem que agora ele falou, posso falar mal dele, e já voltou. Com a linguagem que o Alessandro usa, ele já voltou. Eu ia falar mal, o cara voltou rápido. Com a linguagem que ele usa, qualquer criança ficaria entediada. A gente perde de vista o tipo de comunicação com a criança. E a gente perde de vista o tipo de comunicação com a criança negra também. Quando a gente acha que boneca é tudo boneca. Quando a gente acha que casinha é tudo casinha. Que filme é tudo filme. Então eu vou pôr um filme para você. Ariel. Eu vou pôr um filme para você. A Branca de Neve. Eu vou pôr um filme... E dá o play. E é filme infantil. Filme infantil, está na categoria lá. Filmes infantis. Onde tem sempre um príncipe, homem, forte, branco, que vai salvar uma princesa frágil, loura, naquela ideia bela, muitas vezes de uma fragilidade, mas que precisa de uma fortaleza. E onde o negro está, às vezes, lá no lugar da cozinha, como a tia que alimenta,
ou o carpinteiro. São as histórias clássicas, mas não só as clássicas. Então, essa linguagem ela não é preventiva. Pelo contrário, ela sustenta, ela ratifica. E essas são as ferramentas que nós usamos nos nossos equipamentos. E os nossos equipamentos têm, na sua imensa maioria, crianças negras. Na nossa imensa maioria. Quando eu estou falando de crianças negras, eu estou falando de um grupo, segundo o IBGE, de pretos e pardos, que junto viram crianças negras. Então, a gente não tem a ideia de letramento, ou linguagem, ou ferramenta, caixa de ferramenta, que configura raça, cor, pertença racial. Então, como fazer essa identidade positiva? Pelo contrário, a gente tem uma caixa de ferramenta que ajuda para o que a gente viu no teste, para dizer quem que é bom, quem que é mau. Tá? Acho que então, deu para entender a ideia de prevenção? Então, acho que já dá para pular. Obrigado. E aí, a importância desse momento, ou de momentos como este, que são momentos, programas de conscientização e informação. Eu entrei lá no site do Instituto, que da hora. Porque tem isso é levado em conta. Momentos que vão pautar. Eu cheguei, eu vi a programação. Tem uma série de coisas que estão sendo trabalhadas. Só que, como o Alessandro estava dizendo, se a dinâmica, a pauta, a temática étnico-racial, ela sofre com o racismo institucional, essa formação, esse programa, essa temática nunca entra nos espaços de formação. Pelo contrário, muitas vezes está no espaço de formação coisas que, algumas temáticas que ajudam nisso que a gente viu no filme. Então, psicopatologização da infância. Vamos falar hoje sobre autismo. Eu já dei muita formação sobre autismo. Eu estudei autismo. Está tudo bem, nada contra falar sobre autismo. É necessário falar sobre autismo. É necessário falar sobre as psicoses. Só que, muitas vezes, quando eu venho aqui falar sobre autismo e dou sinais e sintomas, fica fechado, fica um universo próprio, nananana, a gente vê aquela criança falar autista. Olha lá, ela fica no canto, ó. Ela fica na dela, ela fica assim. Tá vendo? Ó? Eu vi lá, o psicólogo falou depressiva. Tem um CID lá, F alguma coisa. E os sinais que ele passou eram justamente esses. Olha lá, arranca o cabelo. E aí a gente encaminha para o CAPS. E quer que o CAPS ratifique, né, assegure, sustenta aquela nossa ideia. Que daí o CAPS fala, não é nada disso. A gente fica puto. Esses caras, eu estou vendo, eu que estou aqui com a criança, ele ficou lá 30 minutos e acha que ele sabe mais do que eu que estou aqui. Não que o CAPS não pense assim, ele pensa também. Mas, se a gente não tem uma ideia dos efeitos que esse sofrimento pode gerar, a gente acha que não que seja qualquer, mas que uma tricotilomania, uma tirada de cabelo, em vez de poder também ser fruto desse sofrimento, ele entra num bojo psicopatologizante. E aí serve muito pouco. Esse fenômeno serve muito pouco, porque ele não é trabalhado na sua essência. A gente não pensa que é a gente que produz ele, a gente medica ele. E aí a capacidade preventiva se afasta muito e muito e muito. Me faço entender? Me interrompam. Tá? Então, a importância da formação, ela vem na tentativa da garantia desses direitos, da garantia de estar num espaço que contemple a sua pertença racial. Quando a gente fala de questão racial, e a gente está falando de garantias de direitos, é garantir o direito de ir e vir mesmo. Eu acho que a pergunta é, quem tem medo de andar na rua à noite? Então, a gente tem aí já uma ideia de direitos para mulheres, para homens negros, para mulheres em geral, brancas e negras, para trans, que já não está sendo garantida.
E a criança, ela muito rapidamente ela sabe disso. Vou contar exemplos meus. Eu escutava por uma tentativa de cuidado, e não só uma tentativa, um efetivo cuidado. Tire a mão dos bolsos. Quando a polícia chegar, tire a mão do bolso. Se a polícia chegar, não corra. Você dizer para uma criança não correr, o que significa dizer para uma criança não correr? É dizer não brinque. Você vai para a escola, passou creme na pele? Mas não tem creme. Passa óleo, passa vinagre, não sei, passa alguma coisa. Mas ela não pode estar seca. Então, penteou, a ideia de pentear o cabelo. Então, tinha uma época que eu queria usar um black. E aí, quando eu chegava na escola, eu estudei num colégio bastante careta, e não só careta eu estou pegando leve, porque eu tenho um carinho pelo colégio, então eu falo careta. E que muitas vezes a escola dizia para minha mãe, mas você insiste em trazer ele sem estar penteado. Ela não entendia que aquele era um penteado. Ele precisa estar penteado. Então, quando a professora dizia isso na frente dos meus amigos, mas sua mãe mandou você de novo sem estar penteado? Então, essas são vivências, né? E aí a forma de pentear também, né? Porque você quer dar o tipo de penteado que a gente está acostumado, é um tipo de penteado que aí a gente tem que ver na história o que penteado é esse que não condiz com o tipo de cabelo. E a criança está muito atenta a isso, ela quer ter. Qual a criança negra, não só negra, que nunca pegou uma mulher, para ter os cabelos longos, colocou uma camisa, fazia assim. Vocês sabem do que eu estou falando? Toda criança faz isso, mas uma coisa é ter uma menina que ela sabe que o cabelo dela vai atingir essa condição. Outra coisa é aquela criança que sabe que o cabelo dela não vai atingir essa condição. E aí, se ela está circunscrita num bojo, onde esse cabelo tem poder, que aí vem a ideia de o que vale e o que não vale, esse cabelo passa a ser um problema. Até porque a gente está num país que tem shampoo para cabelos normais, né? Mas aí eu estou arborizando, vamos embora.